Shalom, graça e paz, povo do avivamento, filhos do Deus vivo. Nós estamos aqui em Cafarnaum, nas ruínas de Cafarnaum, tendo aqui a nossas costas o que foi a casa de Pedro, né? A antiga casa do apóstolo Pedro, para trazer uma palavra e tirar desse lugar onde Jesus veio morar, né? Tirar alguns ensinamentos. Nós sabemos que Jesus saiu de Nazaré, porque quando ele chegou em Nazaré, cidade onde foi criado, depois dos pais voltarem do Egito, lá ele leu Isaías capítulo 61, dos versículos 1, 2 e 3, sobre a unção do Messias, e disse: hoje se cumpriu essa palavra. Pegaram Jesus, levaram para o alto do monte, tentaram jogá-lo de lá embaixo. Ele passou de lá, escapou deles e veio morar em Cafarnaum. Então, a respeito de Cafarnaum, muita coisa aconteceu aqui. Se você ler os 4 evangelhos, você vai ver uma série de milagres executados por Jesus aqui neste lugar, certo? Por exemplo, aquele homem que foi carregado pelos seus amigos, destelharam a casa de Jesus, botaram o homem lá embaixo para que Jesus o curasse, foi feito aqui em Cafarnaum, ok? Mas hoje eu quero destacar aqui uma palavra, aqui em Mateus capítulo 11, versículo 20 em diante. Jesus começa a chamar a atenção de algumas cidades que, apesar de tudo que Jesus fez no meio desse povo, eles não deram a importância devida ao seu próprio relacionamento com Deus. E aqui em João capítulo 11, a partir do versículo 20, ele diz assim: então começou Jesus a admoestar severamente as cidades nas quais realizara numerosos feitos prodigiosos, porque não se arrependeram. Aí Jesus disse: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, né? E no versículo 22, no versículo 23, ele diz: e tu, Cafarnaum, tu te arrogas subir até os céus? Pois serás lançada no inferno. Porque se as maravilhas que foram realizadas em ti houvessem sido feitas em Sodoma, teria ela permanecido até o dia de hoje. Eu, contudo, vos afirmo que haverá mais tolerância para com o povo de Sodoma no dia do julgamento do que para contigo. Pare para pensar numa sentença dessa de Jesus. Que situação terrível. Jesus fez tantos milagres nesse lugar, era para essa cidade todinha na época ter se rendido aos pés de Jesus. Mas isso não aconteceu. E quando eu leio esse texto toda vez, eu fico pensando, meditando. Quando eu saio em Manaus e tenho necessidade de ir aos shoppings, algum outro lugar, e encontro determinados irmãos que me saúdam: graça e paz, apóstolo. E eu: graça e paz, meu irmão, eu não sei direito quem é, não conheço. E aí, meu irmão, você congrega lá na nossa... Não, e tu está congregando onde? Não, apóstolo, é assim, não estou congregando lá não, mas eu creio em Jesus, e tal. E as pessoas demonstram claramente que, apesar de tudo que elas viram, de tudo que Jesus fez na vida delas, elas não dão importância para isso. Quando nós começamos a estudar os 4 evangelhos, nós verificamos quantos daqueles que foram alvos de milagres tremendos de Jesus, pouquíssimos voltaram para adorar a Jesus, ou pelo menos agradecer a Jesus. A maioria pegou rumo. Com tudo isso, Jesus nunca tirou da igreja a responsabilidade e a autoridade para que ela socorra todos os seus filhos, todo o seu povo, e pela autoridade do seu nome execute cura, sinais, prodígios e maravilhas, para que o Senhor seja glorificado na vida dessas pessoas. Todavia, muitas dessas pessoas serão daqueles que, nos últimos dias, quando chegar na presença de Jesus, vão dizer: mas Senhor, em teu nome, eu recebi um milagre, eu vi a tua glória. Jesus vai dizer assim:
afastai-vos de mim, maldito, porque não vos conheço. Porque na verdade, deram de mão para tudo que Jesus fez na vida deles, no meio da sua família e no meio de todo o povo dentro do qual essas pessoas viveram. Hoje eu quero deixar uma mensagem para você, quando você vê esse vídeo, esse curto vídeo aqui de Cafarnaum, para que você avalie sua vida. Em primeiro lugar, que você se lembre que todos nós fomos criados por Deus para multiplicarmos a sua imagem e semelhança pela sua vida em nós, em toda a nossa descendência e depois em todos aqueles que o Espírito Santo haverá de direcionar a nós para que nós multipliquemos a vida de Deus nessas pessoas. Nós não fomos criados para que Deus nos sirva como se Ele fosse o nosso garçom e nós nos sintamos na obrigação de, quando precisamos, chamá-lo e Ele vem fazer o que nós queremos. Esse é o tipo do entendimento completamente invertido da palavra de Deus. Jesus, sendo o próprio Deus que tomou a forma de carne, Ele veio nos servir, em primeiro lugar, Ele se deu, por exemplo, para que nós aprendêssemos como deveríamos servir a Ele e ao seu reino. Mas é incrível como há uma série de pessoas e de irmãos que sabem como buscar a Deus em campanha de jejum, de oração, de milagres e tal, mas depois, quando a gente procura essas pessoas, elas foram embora. A cultura religiosa foi mais forte na alma delas, as arrancou do meio do corpo de Cristo. Como eu disse ainda há pouco, comumente eu acho uma série de irmãos que dizem assim: não, mas olha aqui, apóstolo, eu não estou na igreja. Eu pergunto, está congregando? Não estou congregando em lugar nenhum, mas é assim, eu continuo crendo em Jesus, continuo crente e tal. E de vez em quando dá tempo, o momento é mais ou menos propício, eu digo para essas pessoas: deixa eu te perguntar uma coisa, quantas vezes tu saíste de casa e um dos teus braços, assim, muito cansado, até dolorido, por algumas obras que tu executaste com eles, disseram assim para ti: olha, dá licença aí, eu não quero ir contigo não, eu quero ficar em casa. Aconteceu isso alguma vez contigo? Eu pergunto para eles. Alguma vez tu foste sair de casa e uma das tuas pernas disse assim: hoje eu não estou afim de andar não, tu vai sozinho, vai só com a outra, porque eu vou ficar em casa. Aconteceu isso com você? Logicamente que eles dizem que não e ficam com aquele sorrisinho sem graça. Eu digo assim: para prestar atenção numa coisa. Jesus disse, e a sua palavra nos afirma, que a igreja, a sua igreja é o seu corpo. E esse corpo, ele não pode andar completamente desse jeito que você está andando. Não tem como você sobreviver espiritualmente se você se afastar do corpo de Cristo. Principalmente se você, na sua alma, esquecer do que o Espírito Santo já executou na sua vida. Para pensar nisso. Para pensar nisso. Principalmente você, que eu sei que vai dar um dia vai ouvir essa mensagem e você diz assim: eu não concordo não, eu continuo crente, eu creio em Jesus e tal. E eu pergunto a você, dê uma lida nesse capítulo 11 de Mateus e veja o que Jesus disse a respeito de Corazim, a respeito de Cafarnaum. Preste atenção nisso. Jesus não falou isso só por conta de cidade. Quando ele falou nas cidades, ele estava falando nas vidas que habitavam nessa cidade, e essas vidas que não deram a mínima para o que ele fez no meio delas. Quando Jesus chama a atenção de uma cidade, ele está chamando a atenção do povo que habita, o que habitou naquela cidade. Então hoje, meu irmão, essa passagem de Jesus dá para nós tirarmos várias lições dela, mas hoje eu quero destacar essa, porque me dá um temor muito grande quando eu leio essa passagem. E nós chegamos hoje e verificamos essa cidade hoje só tem ruínas. Algumas delas, que nem, por exemplo, Tiberíades, está lá no lugar dela. Jesus nunca emitiu nenhuma sentença na direção delas.
mas Cafarnaum hoje é só ruínas. Se você andar por aqui, por exemplo, você vai achar as ruínas de Corazim, de Betsaida. Só ficou ruínas. E por que só ficaram ruínas? Porque é isso que acontece quando alguém conheceu a Deus, Jesus entrou na sua vida, o Espírito Santo fez tantas maravilhas, liberou tantas bênçãos sobre essas pessoas, sobre essas famílias, e depois de algum tempo elas simplesmente abandonam a Deus e ficam fazendo afirmaçõezinhas toscas de que Deus, elas creem ainda em Deus, quando na verdade não creem mais. Qual vai ser o fim de uma geração dessa? Ruína. Eu estou cansado de trabalhar vidas de pessoas que vêm de gerações, 2, 3, 4 gerações, onde quando elas começam a falar de algo terrível que elas estão encontrando, eu já entro e pergunto, como foi a vida dos seus pais? Você conhece alguns tios, você viu que a mesma coisa aconteceu com eles? E aí eu vou buscando mais ainda e mostro para eles que o que está acontecendo na vida deles é fruto de uma ação que aconteceu lá atrás nos seus antepassados que está se repetindo na vida deles. Aquela palavra onde Deus disse para Israel, eu permitirei que a maldição seja visitada até a 3ª e 4ª geração dos que me aborrecem. Mas tem casos de gerações que elas simplesmente eliminam Deus da sua vida. E o fim delas é ruína. Hoje eu quero deixar essa palavra para você, para que você nunca esqueça e para que você retorne à sua vida de relacionamento com Deus. Foi por isso que Deus escolheu um povo chamado Israel, para fazer desse povo um referencial de relacionamento de Deus com o homem e do homem com Deus. E é por isso que Jesus veio para viver a plenitude da palavra que ele havia dado a Israel por intermédio dos profetas. Ele mesmo diz em Mateus 5,17, eu não vim desfazer nada, não vim destruir a palavra, eu vim cumprir tudo. Por que ele veio cumprir? Para nos ensinar como vivemos tudo aquilo que ele havia dado e que era tão mal interpretado que a maioria das autoridades religiosas da sua época, os fariseus, saduceus e etc., o perseguiram e pediram que os romanos executassem a sua crucificação. Então, nós precisamos lembrar disso para que o inimigo não nos tome pela cultura da religião e nos lance fora dos caminhos de Deus e de um relacionamento direto e perfeito com Jesus. Então hoje eu deixo essa palavra com você para que Deus te abençoe muito, para que você se dê conta do que significa viver a palavra de Deus. E você, acima de tudo, relembrar tudo que Deus tem feito, já fez e tem feito na sua vida e como você precisa ser grato a Ele, adorando, executando, usando essa vida que está em você, que pertence a Ele, exatamente para glorificar o seu nome e ganhar vidas para o seu reino. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor execute em ti plenamente todo o propósito para o qual Ele te criou e te permita viver a plenitude dos dias que Ele preparou para a tua vida. Assim eu te abençoo hoje, aqui direto dessas ruínas de Cafarnaum, do território israelense, que hoje nos serve como referencial para que nós vivamos o melhor dentro da palavra de Deus e produzamos e façamos o melhor para o reino de Deus para mostrar a nossa gratidão e a nossa adoração a Ele. Amém, queridos? Graça e paz. Deus os abençoe.